estamos celebrando o dia de Pentecostes. Por isso, então, nós queremos falar um pouco mais sobre o primeiro dia de Pentecostes. Então, abra sua Bíblia, como eu já pedi, agora vamos olhar o texto e vamos começar com o texto de Atos, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso de número 4, depois verso 5, eu pulo para o verso 8, depois para o capítulo 2. Certa ocasião, vírgula, ou seja, após a ressurreição, enquanto Jesus comia com eles, Jesus é subentendido, está falando dele, Jesus deu-lhes esta ordem. Note que não é uma sugestão. Jesus não falou assim, olha, eu acho que seria bom para vocês. Não, é uma ordem para os discípulos. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma experiência distinta do batismo das águas. Verso de número 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a ordem. Passaram-se 10 dias, capítulo 2, verso 1, o dia de Pentecostes chega. Primeiro dia de Pentecostes, uma festa, 50 dias após a Páscoa. Celebrava também quando Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. Chegou o dia de Pentecostes, capítulo 2, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Voltando ao texto em Atos 1:8, diz que mais receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Durante 6 semanas já, 5 semanas eu creio, nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo na nossa igreja e o ministério do Espírito Santo. E o nosso objetivo é ajudar a igreja a entender sobre quem é o Espírito Santo e o que ele faz para nós. A gente faz isso todo ano na igreja para a gente não esquecer. E a gente precisa de lembrar da pessoa do Espírito Santo, quem ele é. E nós temos aprendido que ele é Deus, ele não é uma energia, ele não é um carisma, ele não é um poder, ele não é uma pomba, ele é Deus, ele é uma pessoa. Ele é tanto Deus como Pai, ele é tanto Deus como Filho. Ele tem características diferentes, função diferente, mas é o mesmo Deus. Deus não são 3, Deus é um. Mas ele se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que nós chamamos de Trindade. Então, durante todos os domingos, desde a Páscoa, nós estamos falando um pouco sobre essa pessoa do Espírito Santo, que ele estava no início da criação, que ele capacita a homens e mulheres de uma forma tremenda, que ele é Deus, que ele está conosco, que ele é a promessa, que Jesus falou que ele estaria com a gente, que ele iria embora, mas ele ia ficar conosco. E a gente está tentando mostrar para a igreja, porque isso é muito fácil a gente esquecer e confundir. E a gente está mostrando que no relacionamento com o Espírito Santo, a diferença de níveis. Paulo, quando termina a carta de Coríntios, ele fala uma coisa muito importante que se tornou o chamado a bênção apostólica, usado em muitas igrejas. Às vezes a gente usa na nossa igreja também, usávamos todos os domingos. Paulo diz assim, olha, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Essa passagem é mais do que
uma bênção, e é uma bênção, mas é uma revelação da função de cada membro da Trindade. O Pai revela amor, o amor de Deus. Deus amou o mundo, Deus ama-nos, que Ele nos deu Jesus. Jesus, Ele provê graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, salvação, perdão dos pecados, remissão, ir para o céu, é tudo pela graça. Graça é favor que não merecemos, que Deus nos dá, porque Ele é bom, e isso vem através de Jesus. Se não fosse Jesus, a gente estava na lei até hoje, tinha que sacrificar, mas Jesus, Ele libera a gente, de graça nos dá acesso ao Pai. Agora, o Espírito Santo é diferente. Paulo diz que o Espírito Santo traz comunhão. A palavra comunhão, a palavra koinonia, significa relacionamento. E Jesus ensina aos discípulos que existe 3 níveis de relacionamento com o Espírito Santo. A gente está falando isso todo domingo. Mas eu preciso de ajudar você a entender isso, porque senão a gente confunde o que é um nível, segundo nível, terceiro nível. E todos os níveis são importantes. Nos grupos de conexão, se você está fazendo parte, nós vamos começar agora essa semana, mais uma semana, tem umas 2 semanas, nós estamos falando sobre esse nível primeiro, que é chamado o ministério do Espírito Santo. A gente usa as palavras de Jesus que é muito clara em João capítulo 14. Em João capítulo 14, Jesus diz o seguinte: o Espírito da verdade, ele está ensinando sobre o Espírito Santo. Então, a palavra de Jesus é importante. O Espírito da verdade. O mundo, ou seja, pessoas que não são crentes, não pode recebê-lo. Por quê? Porque não vê, não conhece, não está nem aí. Mas vocês que são crentes, vocês que são meus discípulos, vocês o conhecem. Aí Jesus faz uma afirmação importante, assim, olha, falando para os discípulos, Ele vive com vocês, e Ele vai, futuro, estar em vocês. Então, nesse versículo, Jesus ensina desses 2 primeiros níveis de relacionamento com o Espírito Santo. O primeiro nível é ter o Espírito Santo conosco, ao nosso lado. Nós estamos ensinando sobre isso. Você já sabe de cor. Paracleto, ao lado de. Então, uma vez que você ama a Deus, o primeiro nível de ter o Espírito Santo é ter Ele conosco, ao nosso lado, caminhando com a gente. E isso é maravilhoso. Cada nível tem evidências. Ou seja, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo comigo? Você vai reconhecer a sua presença. O que Ele está fazendo do seu lado? Bom, primeiro, Ele vai te dar vida. Então, ter o Espírito Santo conosco, ele faz a palavra de Deus se tornar viva. Não é um livro mais monótono, um livro qualquer, é palavra de Deus. Ele faz a sua vida de oração uma vida abençoada. Você não tem aquela oração seca, a reza, repetição, não. É uma conversa com Deus, é um relacionamento vivo. Ele te ensina. Ensina o quê? O que você não sabe. Não é mais do que dar conhecimento. Ele te ensina a ser um bom crente, a ser um bom esposo, a ser uma boa esposa, a ser um bom estudante, a ser um bom marido, a ser um bom empregado, a ser um bom patrão. Aquela característica prática do Espírito Santo. Você chama ele, Espírito Santo, me ajuda. Eu vou cantar hoje, me ajuda a cantar. Eu vou pregar, me ajuda a pregar. É aquela característica de ensino. Ele te consola, ele aconselha. Hoje, essa semana estudamos, ele convence. O que é convencer? Nós aprendemos no grupo de conexão. É aquela luzinha que acende lá dentro de nós. Não fale isso, não vá lá, não coma isso. Eu até achei interessante uma coisa que eu ouvi essa semana. Nós fizemos a transformação, né? E na transformação a gente aprende em que Deus quer transformar a nossa mente. E que a gente então não deve comer mais as coisas. Então o Espírito Santo te ajuda. Ele te diz assim, olha, não coma isso. E eu estava ouvindo de um rapaz aqui na igreja, que ele disse assim, quando tivemos a transformação, eu fui transformado. Aí o pastor pergunta para ele, de que forma? Ele falou assim, eu não como mais no McDonald's. Que benção, e agora? Só como no Burger King. Não foi uma transformação muito boa, né? Foi uma transformação parcial. Ele trocou 6 por meia dúzia.
Uma transformação verdadeira é quando o Espírito Santo fala assim, olha, não come mais junk food. São coisas práticas, não é só a Bíblia não, ele nos ajuda em coisas práticas. Isso é essa primeiro nível de intimidade com ele, de relacionamento com ele, e todos nós precisamos. Mas Jesus fala assim, olha, mas existe um outro nível de intimidade, é quando o Espírito Santo agora vai estar dentro de vocês. É quando o Espírito Santo agora, ele fala assim, ele está com vocês e depois ele vai estar em vocês. Então, em nós significa dentro de nós. Isso foi a mensagem da semana passada. Então, quando você agora não só tem ele com você, mas você chega um momento, e acontece na vida de todas as pessoas, todos nós temos que chegar a esse momento. Talvez você está aqui todo domingo, mas você ainda não chegou nesse momento. Tudo bem, vai chegar o seu momento, espero que seja hoje. Às vezes você foi criado na igreja, mas ainda não chegou esse nível. Que nível é esse, pastor? É quando você reconhece que você é pecador. Você reconhece que você não pode salvar a si mesmo. Você reconhece que a única forma de você se tornar filho de Deus é convidando Jesus para morar no seu coração. E você não tem mais Jesus como um amuleto, como alguém que faz coisa para você. Jesus deixa de ser o seu servo e se torna o seu Senhor. Nem todo mundo chega aí. A maioria das pessoas estão no primeiro nível. Você nota pelos pedidos de oração dessas pessoas. Eu quero que Deus faça isso por mim, eu quero que Deus faça aquilo por mim, eu quero que Deus faça isso e aquilo. Ele ainda não teve aquele nível de ter o Espírito Santo dentro dele. Um dia a ficha cai, um dia ela entende, como aconteceu com o discípulo na semana passada. A mente deles se abriu, eles conheciam Jesus, andavam com Jesus, mas não tinham tido essa experiência, que Jesus chama do novo nascimento. Quando eles tiveram essa experiência, a Bíblia diz que Jesus disse, receba o Espírito Santo. E é nesse momento que o Espírito agora está dentro deles. Pastor, qual é a evidência de ter o Espírito Santo dentro de nós? Caráter. Quando uma pessoa realmente tem o Espírito Santo dentro da gente, tem caráter. É chamado isso na Bíblia de fruto do Espírito. O fruto do Espírito é evidência que agora ele não está mais com, agora está dentro. Amor, gozo, paz, paciência, fidelidade, mansidão, temperança, controle próprio, bondade. A pessoa tem um caráter cristão, ela parece com Jesus. A palavra cristão significa pequeno Cristo, alguém que se parece com Jesus. Então, como é que eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim? Eu começo a me parecer com Jesus. Eu vou sendo transformado. Essa é a característica de ter o Espírito Santo conosco. Agora, hoje, nós estamos falando de uma terceira experiência, e nem todo mundo chega lá. Nem todo mundo chega lá por várias razões. Alguns por ignorância, porque não entendem. Acha que essa experiência terceira é igual à segunda. Outros não chegam lá porque não creem. Então, alguns porque não entendem, outros porque não creem e outros porque não querem. Mas Jesus deu uma ordem, falou assim, olha, eu tenho algo mais para vocês. E note Atos 1:8, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, agora, você não só tem ele com, mas você tem ele agora com você e sobre você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia numa passagem, por favor. João capítulo 7. Para a gente entender essa passagem, João capítulo 7. Verso de número 37. 37, Jesus está numa festa, diz que no último dia da festa, Jesus se levanta no meio da festa e ele afirma uma coisa tremenda, assim, quem tem sede, quem tiver sedento, venha a mim e beba. 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, quem tem sede e crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, já tem o Espírito Santo agora dentro dele,
do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39, ele estava referindo-se ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Por favor, preste atenção. Vamos olhar os discípulos, porque os discípulos são base para nós, eles são os primeiros. Jesus disse em João 14, vocês têm o Espírito Santo com vocês. Mais tarde ele vai estar em vocês, dentro de vocês, e mais tarde ele vai estar sobre vocês. E Jesus explica o que significa sobre, porque é uma preposição no grego, epi, que significa, uma vez que ele está dentro, ele vai agora fluir. Essa água agora vai sair de dentro de você e vai fluir para fora. Agora você vai conseguir fazer alguma coisa para mim lá fora. E foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Jesus falou para os discípulos em João 14, na quinta-feira, ele está com vocês, mas ele vai estar em vocês. No domingo da ressurreição, ele soprou sobre eles, vocês vão receber o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, 50 dias depois, Jesus então deu a eles essa experiência maravilhosa que nós lemos em Atos capítulo 2. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, um som como vento veemente entrou, encheu a casa, e diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo. Muito bem, eu queria que vocês me acompanhassem em mais 3 textos da Bíblia que eu falei com vocês, porque eu quero olhar na Bíblia com vocês outras vezes que essa experiência aconteceu. A primeira vez ela acontece em Jerusalém. Os discípulos recebem em Jerusalém, e dali para frente começa a pregar o Evangelho. Atos 3, há uma grande conversão de 3.000 pessoas, um paralítico é curado, milagres acontecem, a igreja cresce. Jesus falou, vocês vão receber poder para testemunhar em Jerusalém. Depois vai ser para testemunhar em Samaria. O Evangelho chega em Samaria. Capítulo 8, versos 14 a 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Muito importante, eles falaram, você precisa do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. O que significa ser batizado em nome do Senhor Jesus? Significa, eles foram salvos, foram batizados nas águas, eles tinham o Espírito Santo agora dentro deles, mas tinha uma outra experiência, que era ter o Espírito Santo sobre eles. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Muito interessante que daqui para frente, a maioria das vezes, não sempre, Atos 10 não aconteceu, porque foi algo extraordinário, a maioria das vezes que as pessoas recebem o Espírito Santo é através da imposição de mãos. Jerusalém recebeu, Samaria recebeu, vamos comigo agora para Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Agora nós estamos em Cesareia, que faz parte da grande Judeia. Receber em Jerusalém, receber em Samaria. A história em capítulo 10 é Pedro que é convidado para entrar na casa de um centurião romano, gentio, para pregar o evangelho. Pedro não quer ir, porque judeu não come com gentio, não entra na casa de gentio. Deus dá a ele 3 visões, ele recebe, entende que tem que ir. Quando ele chega lá, verso 34, Pedro começou a falar. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Verso 36, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? E ele está pregando o evangelho para eles. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ou seja, Jesus precisava do Espírito Santo e poder. Como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. 39, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram.
suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, fez o que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. 42. Ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê, está falando de salvação, receba o perdão dos pecados mediante o seu nome, e tem o Espírito Santo, poderia dizer eu, dentro dele. Mas enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo agora é diferente, desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo, fosse derramado até sobre os gentios. Como é que eles souberam que foi derramado? Há uma evidência, verso 46. Eles sabiam porque eles ouviam eles falarem línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse, então, pode alguém negar a água, impedindo que eles sejam batizados? Se eles já têm o Espírito Santo fluindo, eles já são crentes. Eles receberam, então, o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Capítulo 10, a ordem sai, porque geralmente é com, depois é dentro e depois é sobre. Em Atos 10, do com, o sobre e o dentro, foi tudo ao mesmo tempo. Mas aí por isso que a gente vai em uma outra passagem, que é Atos capítulo 19. Atos 19, porque essa aí, Lucas, cuidadosamente nos mostra esses três níveis de relacionamento. Agora, primeiro foi Jerusalém, depois Judéia, Samaria, depois Judéia, e agora nós estamos na Turquia, na Ásia, no confins da terra. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali ele encontrou alguns discípulos. Se é discípulo, porque segue a Jesus. E pergunta para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A palavra quando no original pode ser quando, após, depois. Vocês receberam ou não? Eles responderam, não sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Ninguém explicou para a gente isso. Por isso que eu tenho que fazer o que eu estou fazendo agora, explicar. Aí Paulo faz a pergunta, então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Eles disseram, o batismo de João. Responderam eles. Olha o verso 4 e 5. Paulo agora vai explicar para eles. Paulo assim, olha, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ou seja, o batismo de João representa esse relacionamento com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva a Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, ouvindo isso, eles agora receberam o batismo cristão. Por quê? Porque eles agora entenderam a salvação, tem o Espírito Santo com eles. Verso 6, Paulo fala assim, mas tem mais algumas coisas. Quando Paulo lhes novamente impôs as mãos, veio sobre eles agora o Espírito Santo. Qual é a evidência que a gente sabe que eles receberam? Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Nessas experiências todas, nós encontramos, elas são distintas, são diferentes, mas algumas coisas são comuns em todas elas. Em todas essas experiências, Jerusalém, Samaria, Cesareia, Éfeso, Deus está chamando os discípulos por um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Com, dentro e agora sobre. Na Bíblia, isso é chamado de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é chamada promessa do Pai. Por que usa a palavra batismo? Porque batismo significa estar imerso. E é batismo com o Espírito Santo, porque quando a gente chega nessa terceiro nível, é o Espírito Santo que começa a trabalhar em nós para nos capacitar para alguma coisa específica. Então,
A pergunta é qual é o propósito? Por que que eu preciso? Por que que eu devo querer? Por que que eu devo chegar? Porque já ter o Espírito Santo conosco é maravilhoso e tem gente que está satisfeita com isso. Já ter o Espírito Santo dentro de nós é a maior bênção e tem gente que diz, não precisa de mais. Mas Deus fala assim, tem mais uma, se você quiser ter mais uma. Para que ter o Espírito Santo sobre nós, ser batizado com o Espírito Santo? Bem, o texto em Atos 1:8 claramente nos diz o texto claramente, vocês receberão o quê? Poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder para ser minha testemunha, aonde vocês estiverem. Então, claramente, receber o batismo com o Espírito Santo, entrar nesse nível, é para ter poder para testemunhar. O que significa testemunhar? Ou seja, quando Deus te dá um poder, é para você fazer a obra que Ele quer que você faça. Ter o Espírito Santo conosco tem a ver com caráter. Ter o Espírito Santo sobre nós tem a ver com ministério. Tem a ver com o que você vai fazer para Deus. Pastor Marcos pregou a mensagem na sexta-feira, e a mensagem muito importante porque ela é paralela. Lucas 24 diz que Jesus falou isso, e deu essa ordem quando ele estava subindo. Então Jesus estava subindo, na ascensão dele, ele ia subir e falou assim, olha, eu vou subir, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto, ele usa uma palavra, vocês sejam revestidos. O que quer dizer revestido? Ser vestido de novo. Ou seja, vocês já estão vestidos, mas vocês têm que ser revestidos de quê? De poder. Até ali os discípulos estavam tristes, mas se você ler o finalzinho de Lucas 24, diz que eles saíram dali e foram alegres para Jerusalém, aguardar a promessa do Pai. Por quê? Porque eles entenderam claramente o que Jesus estava falando. Porque lá no Velho Testamento, eles conheciam o Velho Testamento, uma história de 2 profetas, e a razão que eu pedi para o pastor Marcos para pregar sobre isso, porque eu queria que os que viessem na sexta tivessem a vantagem de ter essa mensagem fresca na mente. Lá no Velho Testamento tem a história de 2 profetas, um chamado Elias, outro Eliseu. E Elias é um tipo de Cristo. Elias subiu ao céu, ascendeu ao céu, como Jesus ascendeu. E quando Elias subiu, Eliseu, que era o seu discípulo, ficou. Mas a Bíblia diz que Eliseu recebeu uma promessa de Elias. Se você me vir subir, você vai receber porção dobrada do meu espírito. Quando Elias sobe ao céu, a Bíblia diz que cai uma capa. A capa, que é a capa profética, que simboliza o poder. Eliseu sabe disso. Desce e fica no chão. Elias sobe, Eliseu pega a capa, que simboliza poder, chega no Rio Jordão e pega a capa e bate no Rio Jordão e diz assim, aonde está o Deus de Elias? O que ele quer dizer com isso? Eu recebi o poder ou não? Quando ele bate, o que acontece com o rio? Abre, ele passa. E dali para frente, se você continuar lendo 2 Reis, você vai ver que o ministério de Eliseu foi marcado de poder. E é muito interessante que Elias foi um profeta tremendo, mas Eliseu faz o dobro de milagres que Elias faz. Dá para você entender? Jesus falou assim, eu vou, mas vocês vão fazer maiores milagres do que eu. Porque eu vou dar para vocês poder. E esse poder vai vir sobre vocês quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Eu acho que nós pentecostais perdemos um pouco, porque a gente pensa que batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. A gente focaliza muito o falar em línguas, ou o profetizar, ou o sentir arrepio, ou sentir a presença de Deus. Isso é evidência, querido, isso não é o mais importante. Aliás, eu creio que qualquer dom do Espírito Santo é evidência do batismo com o Espírito Santo. Não é só línguas. Línguas é o mais comum. Mas assim como o fruto do Espírito é evidência de ter o Espírito Santo em nós, os dons do Espírito são evidência de ter o Espírito Santo sobre nós. Pastor, quais são os dons do Espírito? Frutos são 9, dons também são 9. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento,
dons de fé, uma fé sobrenatural. Profetizar, falar em línguas, interpretar línguas, pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, dons de milagres, discernimento de espírito. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu faço essa pergunta para mim essa manhã quando eu estava orando. Nós precisamos de mais poder, queridos? Eu vou fazer de novo. Nós precisamos de mais poder? Você está orando pelos enfermos e estão sendo curados? Você está profetizando? Você está falando em língua? Deus está te usando em palavra de conhecimento? Queridos, eu penso que Jesus está chamando a gente, está falando assim, gente, está sendo legal, a igreja está falando sobre o ministério do Espírito Santo, isso é maravilhoso, a igreja está falando sobre ter o Espírito Santo dentro de vocês, isso é maravilhoso, mas vocês querem mais. E a grande evidência é tantos bancos vazios que poderiam estar cheios se a gente tivesse poder na mão. Nós estamos vivendo numa época tão difícil, há bomba em tudo quanto lugar, outros ataques terroristas em Londres, outras coisas terríveis acontecendo. Nós precisamos do poder de Deus. E o grande problema da igreja hoje, a igreja se tornou uma igreja sem poder. A gente não ora mais, a gente não ganha mais ninguém para Cristo, a gente não está vendo diferença na vida das pessoas. A igreja se tornou uma igreja sem poder. Tem barulho, tem tanta coisa, mas falta poder. Eu preciso disso. Eu quero mais disso. Eu preciso mais disso. Duas perguntas importantes. Primeiro, é para hoje isso? Porque muita gente, eu vim da Igreja Batista, eu fui criado na Igreja Batista. E vocês sabem que a nossa igreja tem uma ligação com as igrejas batistas americanas. E eu amo os nossos irmãos batistas. E eu amo a minha herança batista, que me ajudou muito. Mas infelizmente os nossos irmãos batistas, os nossos irmãos presbiterianos, eles param no segundo, eles não conseguem entender. E eles falam isso, não, isso foi para os discípulos, isso não é para hoje. Duas coisas que esses nossos amados irmãos falam, isso foi para os discípulos, ou eles dizem, isso é a mesma coisa de ter o Espírito Santo em nós. Eles equalizam o batismo com o Espírito Santo com a salvação. E claramente eu mostrei para vocês que existem esses três níveis. E eu amo essa passagem, Atos 2:39. Diz claramente assim, a promessa é para vocês. A promessa é para os seus descendentes, é para os seus filhos. E para que não fique nenhuma dúvida que não só são os filhos de Pedro, os filhos de Mateus, os filhos de Tiago, e a todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Queridos, eu não tem mais, está longe, nós estamos na Califórnia, se for lá em Jerusalém, estamos longe, é para nós, é para você, é para mim. Então não deixe ninguém te enganar dizendo, não, isso foi só para eles. A última pergunta é então, pastor, como é que eu posso receber isso? Eu entendi agora que existem esses três níveis, como é que eu posso chegar nesse terceiro nível? Eu concluo com essas três palavras. Primeiro, você tem que querer. Não tem como a gente colocar em você esse desejo tem que brotar dentro de você, você tem que querer. Jesus falou, lembra lá João 7? Quem tem sede, vem a mim e beba. O que é ter sede? Ter sede é querer mais água. Ter fome é querer mais comida. Ter sede do Espírito Santo, ter fome do Espírito Santo, é falar, sabe de uma coisa? Está maravilhoso ter Ele comigo. Está maravilhoso ter Ele dentro de mim. Mas eu quero ter Ele sobre mim. Eu quero que rios fluam do meu interior. Você tem que querer. E por isso que o texto diz claramente que Paulo perguntou, vocês receberam, vocês querem? Segundo, você tem que pedir, não tem como. Você não vai receber se você não pedir. Você fala assim, se for verdade vai acontecer comigo onde eu estou. Não, você tem que pedir. Jesus ensinou isso, ele diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo. A quem o quê? Pedir, tem que pedir. E Jesus, antes desse versículo, ele falou assim, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abre-se-vos-á. Jesus está falando o seguinte, você tem que insistir, você tem que pedir, você tem que querer. Não que você tem que rogar, você tem que pedir verdadeiramente o que você quer. Terceiro, você tem que receber por fé.
Todos os dons de Cristo você recebe por fé, você não pode pagar por isso. Você não tem que sacrificar por isso. Paulo fala em Gálatas, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? Em outras palavras, você não pode fazer assim, então para mim receber o Espírito Santo eu tenho que jejuar 21 dias, eu tenho que ir à vigília toda sexta-feira, eu tenho que orar de joelho. Não, isso seria obras. Você tem que receber por fé. Então, eu quero que nesse momento a gente fique de pé. Eu vou pedir ao grupo de louvor que volte novamente. Se você puder nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, por favor, porque eu quero fazer uma oração e depois eu vou fazer 2 convites. Pai querido, em nome de Jesus, hoje é dia de Pentecostes, e no primeiro Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas nem todos que ouviram o mandamento de ficar, ficaram. A Bíblia diz que Jesus falou com 500 pessoas, fica, 380 foi embora, só ficaram 120. A pergunta que eu sempre faço é: por que os outros 380 foram embora? Porque não queriam mais, estavam satisfeitos. Eles não deixaram de ser crentes. Paulo mais tarde em Coríntios fala que eles continuavam testemunhando da ressurreição, mas eles, por alguma razão, não quiseram entrar nessa dimensão maior. Essa manhã a gente quer tirar um tempo para buscar uma intimidade maior com o Espírito Santo. Eu vou pedir aos líderes do altar que estejam aqui à frente nesse momento. E eu queria nesse momento que você pensasse no seu relacionamento com o Espírito Santo. Que nível você está? Eu não estou falando nem do nível do mundo. O mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo não procura o Espírito Santo. O mundo não quer o Espírito Santo. Eu estou falando agora de discípulo. Há 3 níveis. O primeiro nível é ter ele com você, te ajudando, te abençoando, te ensinando, te lembrando, te consolando. Isso já é maravilhoso. Eu espero que você já esteja nesse nível. Jesus te chama para um segundo nível, que é o segundo nível de ter ele dentro de você. Nós falamos isso muito no domingo passado. E talvez você esteja aqui e diga assim: pastor Fernando, eu nem nesse nível estou. Eu queria chegar nesse nível de ter ele dentro de mim. Eu quero ter certeza absoluta. Uma das outras formas que você pode saber que ele está dentro de você é que você tem certeza da sua salvação. Você sabe que quando você morrer você vai para o céu. Você sabe que o teu pecado está perdoado. Você não tem medo da morte, não tem medo do inferno. Você não tem medo de Satanás. Enquanto todos estão de olhos fechados, cabeça baixa, você diz: pastor Fernando, eu gostaria de ter esse nível, de ter essa certeza absoluta. Eu não tenho nem certeza que eu estou nesse segundo nível, mas eu quero nessa manhã ter esse nível. Eu quero orar por você. E a única coisa que eu quero te pedir é que você levante a sua mão onde você está, para me orar por você e saber que você está aí. Eu vejo esta mão levantada, Deus abençoe. Eu vejo a segunda mão levantada, Deus abençoe. Eu vejo aquela terceira mão lá atrás levantada. Eu vejo outra ali levantada, quarto, Deus te abençoe, querido, aqui do meu lado esquerdo. Pode abaixar. Há mais alguém, há mais alguém. Há várias pessoas que querem ter certeza que Ele está dentro de você. Eu queria que toda a igreja repetisse comigo essa oração para ajudar esses amados que levantaram as mãos, e aqueles que estão em casa talvez fazendo essa mesma oração, esse convite. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Eu abro a porta do meu coração para que o Espírito Santo viva em mim. Jesus, seu Senhor da minha vida, eu te aceito como meu Senhor, e também Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande aplauso ao Senhor. Amém. Aleluia.
Abra os seus olhos agora e olhe para mim. Se você levantou a mão e fez essa oração, talvez pela primeira vez, ou talvez hoje fez sentido, caiu a ficha como os discípulos. Quando acabar o culto, eu estou aqui o tempo que for necessário. Vem falar comigo, com o pastor Max, com o pastor Suário, qualquer um dos pastores. A gente quer ajudar você a viver uma vida cristã. Mas eu quero chamar você para um terceiro nível de experiência. Eu vou fazer uma oração e eu sei que algumas pessoas têm que ir, você tem que cuidar dos seus filhos. Há um almoço depois do culto, você é bem-vindo a ficar. Eu não vou te julgar, eu não vou te condenar se você for embora. Mas eu vou fazer um convite e eu deixei o tempo suficiente para que a gente faça isso. Se nessa manhã você diz, pastor, eu quero esse poder, eu não estou satisfeito, tem mais. Eu me coloco nessa oração, eu quero mais poder. Eu quero que Deus me use para orar pelos enfermos. A Bíblia diz assim: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, vão impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu vou te chamar para vir aqui à frente. E quando você chegar aqui na frente, você tem duas opções. Você pode procurar um lugar e se ajoelhar e ficar sozinho. O sinal que você quer ficar sozinho é estar ajoelhado, ou talvez no cantinho. Nenhum desses irmãos vai impor as mãos sobre você. Mas você está dizendo, sabe de uma coisa? Eu quero mais, eu preciso de mais. Ou, se você quiser fazer o que muitos discípulos fizeram, pedir que alguém imponha as mãos sobre você. Impor as mãos não é que essas pessoas têm algo sobrenatural, não. É que o Espírito de Deus que está nelas, Ele escolheu essa forma. Eles também precisam, mas quando eles impõem as mãos, Deus passa uma unção sobre você. E eu creio que a gente vai sair daqui cheio do Espírito Santo. E é algo lindo, queridos. Não é algo misterioso, é algo lindo. E quando ele vem, os sinais acompanham as evidências. Alguns vão falar em línguas, outros vão profetizar, outros vão sentir a presença dele, vão receber palavra de conhecimento, seja o que for, mas você vai receber. O que eu tenho que fazer para receber, pastor Fernando? Primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que pedir. Terceiro, você tem que receber por fé. Eu vou fazer uma oração e eu vou convidar. E a última vez que eu vou falar agora no microfone, porque eu vou estar embaixo orando. Você fica o tempo que você quiser orando, e a gente vai estar orando para você sair daqui cheio do Espírito Santo. Então deixa eu orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós sentimos a tua presença. E agora nós convidamos toda a igreja para um nível de mais intimidade, para ser cheio do Espírito, para deixar que o Espírito transforme e que receba poder, autoridade para poder ministrar. Pai, leva-nos nesse nível maior, em nome de Jesus. Vocês podem começar a cantar. Quem quer nesse momento pode vir à frente.